Olá pessoal, nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre as propriedades físicas e químicas dos lipídios. Dentre essas propriedades, o que a gente vai ver? O ponto de fusão, calor específico, viscosidade, peso específico, índice de refração, ponto de fumaça e de combustão, prova do frio, polimorfismo, cor e solubilidade. E dentre as propriedades químicas, basicamente o que a gente vai ver é o índice de acidez ou neutralização, índice de saponificação e índice de iodo. Essas propriedades, tanto as propriedades físicas quanto as propriedades químicas, elas têm sua importância principalmente para se conseguir avaliar o estágio de processamento ou a utilidade de uma gordura para aplicação em um produto específico, como a gente já tinha comentado, né? São propriedades que ao longo do processamento a gente vai ver que são importantes, principalmente propriedades químicas que dizem respeito à presença de ácidos graxos livres ou então de mono e de glicerídeos, assim como propriedades físicas como o ponto de fusão, que é uma das mais importantes para definição de aplicações de gorduras, como a gente já tinha comentado em outros momentos. E essas propriedades elas estão diretamente relacionadas com a composição química dos triglicerídeos. Isso é algo que a gente vai ver várias vezes, sempre essa característica, né? Qual é a composição desses triglicerídeos em relação aos ácidos graxos formadores dessas moléculas? Começando pelo ponto de fusão e a consistência, essa é uma propriedade que ela varia com o tamanho da cadeia do ácido graxo, ou seja, quanto maior a cadeia carbônica, maior é o ponto de fusão. A gente consegue observar, né, se a gente for pegar esses primeiros ácidos graxos aqui, que são todos saturados, onde a única diferença é o tamanho da cadeia carbônica, a gente consegue observar este aumento do ponto de fusão em função do aumento da cadeia carbônica, né, o tamanho da cadeia do ácido graxo. Grau de saturação do ácido graxo, né, é um outro fator que influencia no ponto de fusão. Então, a presença de insaturações diminui o ponto de fusão. E a gente consegue observar, por exemplo, aqui, se a gente for comparar, né, o ácido palmítico com o palmitoleico, que em função da presença de uma insaturação a gente tem uma queda significativa do ponto de fusão. A mesma coisa a gente consegue observar entre o ácido esteárico e o ácido oleico, né, que tem também essa queda brusca. Se a gente for observar o ácido oleico e linoleico, incluindo aqui o linolênico também, que variam, eles têm a variação, é o número de insaturações, oleico com uma, linoleico duas, linolênico três. Aqui a gente tem um erro nessa tabela, tá? Esse daqui seria 3. A gente consegue ver esse decaimento do ponto de fusão. E essa presença de insaturações dos ácidos graxos provoca essa queda do ponto de fusão justamente por conta do empacotamento. A presença dessas insaturações faz com que a cadeia do ácido graxo não seja linear. Ela tem uma estrutura, não vou dizer ramificada, mas parece como se fosse ramificada e, consequentemente, tu tem um menor empacotamento das moléculas e, por isso, o ponto de fusão menor. A isomeria também é um fator que influencia a variação do ponto de fusão, uma vez que um aumento da quantidade de isômeros trans tende a aumentar o ponto de fusão, justamente porque as moléculas com isomeria trans elas têm uma configuração mais linear, enquanto que a isomeria cis ela tem essa configuração a molécula é mais distorcida. E aí, de novo, a gente tem essa relação com o empacotamento dessas moléculas. Aqui a gente tem um exemplo, são diferentes, né, misturas com diferentes proporções de banha de porco e óleo de soja, e como que essas misturas acabam influenciando no ponto de fusão, né? Quando a gente compara a banha de porco, ela tem um ponto de fusão maior, justamente porque é uma gordura mais saturada quando comparado com óleo de soja. Se a gente for pegar aqui o óleo de soja puro, o ponto de fusão dele está abaixo de menos 20 graus Celsius, justamente porque o óleo de soja, a gente vai ver quando for falar em matérias-primas, ele tem uma quantidade muito grande de ácidos graxos insaturados, diferente da banha, né, que tem uma quantidade de ácidos graxos saturados maior. Consequentemente, a gente consegue observar isso no ponto de fusão, que ele é muito maior. Obviamente que essas composições, né, essas misturas binárias, o ponto de fusão da mistura, no final das contas, acaba tendo uma influência em função dessas composições, né? Quanto maior a concentração
percentagem, a fração de banho, maior vai ser o ponto de fusão. Aqui, claro, tem uma relação entre interesterificação, antes e depois, isso a gente vai ver mais lá na frente da disciplina. O porquê que a gente tem essa variação, essa mudança da temperatura por conta da interesterificação. O calor específico. O calor específico é uma propriedade que quantifica a quantidade de calor necessária para se aumentar em 1 grau Celsius 1 grama da substância. Calor específico isso não serve só para óleos, para qualquer produto, e ela acaba sendo uma propriedade muito importante, principalmente em processos de transferência de calor. Então, o conhecimento dessa propriedade é importante para se obter o adequado comportamento de óleos e gorduras durante o processamento tecnológico. Aqui tem um pequeno exercício, ele é bem simples, tem aqui inclusive a resolução dele. Eu não vou passar em detalhes, a gente pode discutir isso em um outro momento. Tem uma série de considerações aqui feitas, ele foi simplificado ao máximo. Mas só para ter uma ideia da influência de como o calor específico influencia nesses processos de troca térmica. Então, deem uma olhada para a gente conseguir discutir na próxima aula. A viscosidade. A viscosidade ela aumenta com o comprimento das cadeias dos ácidos graxos e diminui com o aumento das insaturações. De novo, aqui a gente tem uma relação por conta deste empacotamento das células, quando a gente compara ácidos graxos saturados e insaturados. E ela é uma propriedade importante, principalmente em situações de bombeamento, através de tubulações. Então, por exemplo, a gente tem no número de Reynolds a influência da viscosidade no número de Reynolds e, consequentemente, nas características de escoamento. Essa tabela mostra alguns exemplos da viscosidade a 38 graus Celsius de diferentes matérias graxas. E a gente consegue observar de novo o óleo de soja, que é uma das matérias-primas aqui, essa matéria graxa, com uma maior quantidade de insaturações, com uma viscosidade consequentemente menor do que quando a gente compara com gorduras mais saturadas, tal como a gordura de porco, até mesmo o óleo de coco. Aqui o óleo de coco, na verdade, ele tem uma quantidade muito grande também de ácidos graxos de cadeia curta, então por isso que ele acaba tendo uma viscosidade menor também. Peso específico, e o peso específico aqui com relação à densidade. O peso específico justamente ele é uma relação entre a densidade da gordura e a densidade de água. Esse peso específico ele varia entre 0,91 e 0,97. Isso não é novidade para a gente, O peso específico ele vai estar sempre menor do que 1 em relação a óleos e gorduras, justamente porque a densidade de óleos e gorduras ela é menor que a densidade da água. E o peso específico ele diminui com o aumento do número de carbonos e aumenta com o número de insaturações. Consequentemente, aqui eu consigo fazer uma correlação com a densidade dessa minha matéria graxa. Óleos e gorduras se expandem ao passar do estado sólido para o estado líquido. Isso acaba sendo uma característica importante, principalmente quando a gente for pensar na verdade, a gente tem uma série de situações que pode influenciar. Eu trouxe uma aqui que seria relacionada ao processo de invase, acondicionamento, principalmente de gorduras que são armazenadas no estado, que são acondicionadas, são envasadas no estado líquido, mas que a temperatura ambiente estariam no estado sólido. E isso pode comprometer justamente o espaço disponível dentro da embalagem, que a gente tem que ter um certo cuidado, como por exemplo a banha, que ela apresenta, ela tem um aumento aí de 13% no volume, justamente nesse processo de passagem do estado sólido para o estado líquido. O índice de refração é uma propriedade que aumenta com o aumento do comprimento da cadeia e com o número de insaturações. Tem correlação com o índice de iodo, que permite conhecer o grau de insaturação das moléculas e acaba sendo uma propriedade aplicável no controle de processo de hidrogenação. Como a gente vai ver, o processo de hidrogenação basicamente é reduzir a quantidade de insaturações e o índice de refração ele pode ser utilizado como uma ferramenta para conseguir se avaliar o grau da hidrogenação, assim como outras propriedades químicas que a gente vai ver mais à frente, que seria o índice de iodo. O índice de refração, provavelmente todo mundo já ouviu falar, principalmente por conta de graus Brix, concentração de sólidos solúveis, mas o índice de refração, no final das contas, ele é uma medida de quanto
a luz acaba sofrendo uma refração no momento que ela troca de fase. Então, ela está vindo aqui, por exemplo, no ar, ela vai entrar em contato numa outra fase contínua, ela vai sofrer uma refração, justamente por conta da composição, e essa diferença nessa refração, nessa inclinação do ângulo da luz, é que eu consigo determinar o índice de refração e fazer correlações com a composição. Aqui a gente tem uma tabela que mostra alguns desses valores. Vamos focar primeiramente no índice de refração. Óleo de girassol, óleo de milho, óleo de soja. Na verdade, esses dados aqui são resultados obtidos com esses óleos em diferentes tempos de frituras de batata chips. O que a gente consegue observar, né, é que ao longo do tempo o índice de refração ele muda. E esta mudança do índice de refração, ela vai estar relacionada com o quê? Justamente com mudanças da composição. Quando a gente for observar as outras propriedades, como por exemplo concentração de compostos polares, que também aumenta significativamente, ácidos graxos livres, que aumenta, índice de peróxido, que aumenta, a gente sabe que ao longo do processo de fritura, esses óleos ou essas gorduras, elas sofrem processo de oxidação, processo de rancificação também. E isso gera outros compostos que aumentam a concentração ao longo do tempo e, consequentemente, influenciam no índice de refração, que é uma das propriedades. Ponto de fumaça e ponto de combustão. O ponto de fumaça é a temperatura na qual se inicia a liberação de fumaça. Provavelmente vocês já observaram até mesmo em casa, quando vão realizar algum tipo de fritura, ou então na rua, quando vocês estão próximos de um local onde está se realizando algum tipo de fritura, e vocês conseguem observar o desprendimento de uma fumaça, né, daquele óleo de fritura. Isso tem justamente essa relação com o ponto de fumaça. A gente só tem que ter o cuidado seguinte, que ao longo do processo de fritura, eu tenho também a liberação de algo que não é necessariamente fumaça, pode ser também vapor de água. Tá? Então, eu vou colocar um processo de fritura de batata palha. No momento que aquele meu tanque de fritura ele é alimentado com a matéria-prima, no caso a batata, que vai ser, né, a batata palha que vai ser frita, vai ter uma liberação significativa de vapor de água, até porque o processo de fritura é um processo de transferência de calor, ou seja, do óleo para a matéria-prima, assim como um processo de transferência de massa, principalmente vapor de água. E o ponto de combustão, que é a temperatura na qual pode ocorrer a combustão dos voláteis desprendidos. Essas duas propriedades, tanto o ponto de fusão quanto o ponto de combustão, elas acabam sendo propriedades muito úteis durante o processo de fritura. Aqui a gente tem alguns exemplos que relacionam tanto o ponto de fumaça quanto de combustão em função da concentração de ácidos graxos livres. O que são ácidos graxos livres? São aqueles ácidos graxos que eles não estão ligados a uma molécula de glicerol. Pelo tamanho da molécula, a gente já consegue ter uma ideia que o ácido graxo livre vai ter um ponto de fusão, vamos pensar em ponto de fusão, muito menor, ou então um ponto de ebulição, muito menor do que uma molécula de triglicerídeo, que é uma molécula muito maior. Então, por isso que quanto maior a concentração de ácidos graxos livres, menor vai ser o ponto de fumaça e menor será o ponto de combustão. Isso aqui, esse ponto de fumaça acaba sendo muito importante porque ele vai ter uma correlação direta também com a perda de gordura ao longo de um processo de fritura, né, que vai ser essa gordura perdida na forma de vapores. Aqui de novo, né, uma tabela mostrando a variação do ponto de fumaça para diferentes óleos. Esse ponto de fumaça ele não tem um valor fixo, isso vai depender até porque a matéria-prima, a característica de um óleo vegetal, ele acaba tendo uma certa influência em função de características da matéria-prima, a origem, por exemplo, isso mesmo quando a gente está trabalhando com o mesmo tipo de matéria-prima, como por exemplo soja. Mas dependendo de características de cultivo e etc., eu posso ter diferenças nas frações desses ácidos graxos presentes e, consequentemente, eu posso ter pequenas variações nessas propriedades físicas. Polimorfismo. Polimorfismo está relacionado justamente com o processo de cristalização dessas gorduras. Ou seja, os cristais eles podem se formar ou eles têm diferentes configurações.
Então, o polimorfismo, basicamente, eu tenho comportamento na fusão das gorduras, não depende apenas da composição em ácidos graxos, mas também da distribuição dos mesmos nas moléculas de triglicerídeos. Diferentes gorduras podem ter a mesma composição em ácidos graxos, porém ter pontos de fusão diferentes por conta do polimorfismo. Isso é uma característica que ela vai estar muito próxima quando a gente for falar de novo do processo de interesterificação, porque o processo de interesterificação basicamente é a manipulação da distribuição dos ácidos graxos entre ou dentre as moléculas de triglicerídeos. E essas mudanças conseguem provocar alterações no ponto de fusão, e essas alterações podem ser associadas justamente ao polimorfismo. As formas cristalinas, a gente tem três principais formas de cristais gerados por conta do processo de solidificação de óleos e gorduras. A gente tem a forma alfa, que é hexagonal, essa daqui, né? Que é menos densa e de menor ponto de fusão. A forma beta-linha, que é ortorrômbica, com uma densidade e ponto de fusão intermediários, e a forma beta, né, que seria uma forma tricíclica de maior densidade e maior ponto de fusão. E essa daqui, a beta, é justamente a forma mais estável. Todo esse processo de polimorfismo e de cristalização ele tem uma relação muito próxima, como, por exemplo, na produção de sorvete, na produção de chocolate, onde ocorre a cristalização da gordura, ou seja, eu tenho a formação de cristais, e esses cristais eles vão ter uma relação direta com características de textura, por exemplo. Cor. Cada óleo apresenta uma coloração específica, sendo o amarelo claro o mais aceito pelos consumidores. A remoção da cor ela ocorre durante o processo de refino. Se a gente for pegar óleos de cozinha de diferentes matérias-primas, se a gente for no mercado e ver a prateleira de óleos de cozinha, onde a gente vai ter óleo de soja, de canola, de arroz, de girassol, de milho e outros, a coloração ela é praticamente a mesma, justamente porque o processo de refino como um todo, ele tem essa ideia da padronização. E até porque o mercado consumidor já está acostumado com esse tipo de característica. Então, no momento que ele vai lá e encontra um óleo com uma coloração diferente, dessa coloração quase que translúcida, provavelmente ele vai associar que tem algum tipo de problema em relação à qualidade daquele óleo. Mas se a gente for pegar óleos que não passam pelo processo de refino, no caso o azeite de dendê e o azeite de oliva, eles são gorduras, né? Eles são óleos, vamos dizer assim, no caso um azeite, com uma característica em relação à coloração. O azeite de dendê ele tem essa coloração mais avermelhada justamente por conta dos carotenoides. O azeite de oliva ele tem uma coloração esverdeada por conta da presença de clorofila. Uma vez que esses azeites não passam pelo processo de refino, a sua coloração ela é mantida. A solubilidade, como a gente já sabe, os óleos eles são immiscíveis em água, né? ou em qualquer outro solvente polar. E, ao mesmo tempo, são miscíveis em solventes apolares, como, por exemplo, éter de petróleo, hexano, benzeno, e parcialmente solúveis em água e acetona. A característica de solubilidade é uma propriedade importante que define características de extração. Quando a gente for falar em extração, a gente vai conversar um pouco justamente sobre os solventes utilizados para o processo de extração. A indústria utiliza basicamente hexano, que é o principal solvente utilizado para extração, uma vez que o hexano tem uma série de características, dentre as quais a sua polaridade, ele é um solvente apolar, e essa afinidade, então, que a fração lipídica tem com esses solventes apolares. E justamente o desenvolvimento de outros solventes a serem utilizados no processo de extração, como, por exemplo, álcoois, tipo álcool metílico, álcool etílico principalmente, ou álcool isopropílico, eles têm essa capacidade também de remover, mas a gente passa por outras características de rendimento, mas isso a gente vai ver mais à frente. E todas essas características estão relacionadas principalmente à capacidade, à solubilidade dessas gorduras. A solubilidade delas também diminui com o aumento da cadeia carbônica e o grau de insaturação.
Aqui a gente tem alguns exemplos, né, dos solventes utilizados. Aqui é a água, né, que é o mais polar, o álcool etílico, e a acetona, que acabam sendo utilizados também como possíveis substitutos ao hexano. Né? Aqui tem a fórmula do hexano. Aqui a gente tem o ciclo hexano. Né? E o índice de acidez ou neutralização. Aqui a gente começa já a falar um pouco sobre as propriedades químicas. O índice de acidez ou neutralização, na verdade, é uma quantificação da quantidade de hidróxido de sódio, de hidróxido de potássio, necessários para neutralizar 1 grama de gordura. Tá? Quando a gente fala em neutralização, o que a gente está querendo neutralizar? Os ácidos graxos livres, tá? Porque a gente vai ver depois o índice de saponificação, que às vezes causa uma certa confusão entre índice de acidez e índice de saponificação. Mas basicamente o índice de acidez é a quantidade de hidróxido de sódio que eu preciso. Pode ser também hidróxido de potássio. Aqui na verdade eu coloquei essa reação aqui, ela está com hidróxido de sódio, só para simplificar, né? Porque foi o que eu busquei na internet para conseguir representar. A reação que acontece, independente se for hidróxido de potássio ou hidróxido de sódio, é a mesma, mas o princípio está justamente na neutralização do ácido graxo livre. O ácido graxo livre é um ácido carboxílico. E no momento que eu consigo neutralizar ele, né, através da reação com uma base, eu formo um sabão, e essa quantidade de base consumida é que representa o índice de acidez. Então, como tinha comentado, ocorre apenas sobre ácidos graxos livres, e ela é uma propriedade que está relacionada com a qualidade da matéria-prima, como já tinha comentado anteriormente, características de armazenamento, principalmente, influenciam diretamente na concentração de ácidos graxos livres, e essa concentração de ácidos graxos livres acaba influenciando no rendimento do processo lá na frente de refino. O índice de acidez ou neutralização, a gente vai ver que está muito relacionado com a etapa de neutralização que acontece lá na etapa de refino. Então, quanto maior o índice de acidez, maior é a concentração de ácidos graxos livres e, consequentemente, maior vai ser a minha perda ou menor vai ser meu rendimento do processo de neutralização. Qualidade e grau de pureza da gordura, processamento e condições de conservação da gordura também são características que acabam influenciando na concentração de ácidos graxos livres e, consequentemente, no índice de acidez. Aqui uma tabela que está relacionando, né? Na verdade a gente tem aqui de novo misturas binárias de óleo de copaíba e óleo de soja e o índice de acidez dessas misturas. A gente consegue observar o seguinte: 100% de óleo de soja. Óleo de soja, a gente tem um teor de ácidos graxos livres muito pequeno. Tanto é que a gente tem um índice de acidez aqui de 0,6. Quando a gente vai pegar o óleo de copaíba, aqui é um óleo de copaíba que provavelmente não está refinado, tá? Diferente do óleo de soja. Um óleo de copaíba não refinado, ele tem um índice de acidez de 81,4. Ou seja, a gente tem uma quantidade de ácidos graxos livres muito maior. Só lembrando que isso daqui não representa a porcentagem, tá? Então não quer dizer que eu tenho 81,4% de ácidos graxos livres no óleo de copaíba ou 0,6% de ácido graxo livre no óleo de soja. Não, a unidade disso daqui em miligramas de hidróxido de potássio por grama de óleo, ou seja, 1 grama de óleo de soja, eu vou precisar de 0,6 miligrama de hidróxido de potássio para conseguir neutralizar, ao passo que no óleo de copaíba, 1 grama de óleo de copaíba, eu vou precisar de uma quantidade muito maior, 81,4 miligramas de hidróxido de potássio. O índice de saponificação, que normalmente ele pode ser confundido com o índice de iodo. O índice de saponificação também é uma correlação da quantidade de hidróxido de potássio necessário, porém agora para saponificar 1 grama de gordura. Antes eu estava interessado apenas na reação que acontecia entre o hidróxido de potássio e o ácido graxo livre. Agora eu estou interessado na reação que acontece entre o hidróxido de potássio e a gordura como um todo. Então agora entram os triglicerídeos. Eu vou precisar
saponificar, né? Ou seja, transformar em sabão, toda a gordura presente. O índice de saponificação, né? Então, como a gente já tinha comentado, é a reação que ocorre sobre os glicerídeos, né? Ele vai variar com a natureza dos ácidos graxos. Quanto menor o peso molecular do ácido graxo, maior será o índice de saponificação. Então, ao contrário do índice de neutralização, que ele te dá a ideia da concentração de ácidos graxos livres presente na tua amostra, o índice de saponificação ele vai te dar uma ideia do tamanho desses ácidos graxos presentes na minha amostra. Vou para cá, não, achei que tinha. Ou seja, se eu tiver uma gordura ou uma amostra que é formada majoritariamente por ácidos graxos, né? Esses ácidos graxos, de novo, lembrando que ele vai estar a maior parte ligados à molécula de glicerol, formando o triglicerídeo. Mas se eu tenho uma amostra onde os ácidos graxos eles são majoritariamente de cadeia curta, quando comparado o índice de saponificação com uma amostra que tem ácidos graxos de cadeia mais longa, lembrando que a nossa base é a mesma, 1 grama, quanto maior o índice de saponificação, isso é um indicativo de que maior é a quantidade de ácidos graxos de cadeia curta presente nesta minha amostra. O índice de iodo, que é a última das propriedades químicas aqui que é de nosso interesse, é uma propriedade que ela tem uma relação direta com a quantidade de insaturações existente naquela minha amostra, naquela minha matéria graxa. Então, por exemplo, o índice de iodo ele representa a quantidade de iodo absorvido por 100 gramas de gordura. É uma medida de insaturação de uma gordura e quanto mais insaturada for essa gordura, ou este óleo, né, maior será o índice de iodo. Então, basicamente, o que a gente tem aqui? Né? Esse aqui é o processo, o exemplo da reação de hidrogenação e aqui a reação que acontece entre os ácidos graxos, entre a insaturação de um ácido graxo e o iodo. Então, quanto maior a quantidade de de insaturações presentes, maior vai ser a quantidade de iodo consumido, então eu consigo ter essa noção do quão insaturado ou poliinsaturado é a composição de uma amostra. Aqui a gente tem um exemplo, né, composição em ácidos graxos, índice de iodo e de saponificação da gordura de frango e suas frações. Então, se a gente for pegar aqui, não vamos trabalhar ainda com fração, o que é estearina e oleína, isso a gente vai ver lá na frente quando a gente for falar em fracionamento. Mas a composição dos diferentes ácidos graxos e o índice de iodo, o que a gente consegue observar? Se a gente for pegar estearina 20 graus Celsius comparado com oleína 20 graus Celsius, são duas frações obtidas do processo de fracionamento. E a gente observar o índice de iodo, né, o índice de iodo da estearina, o índice de iodo da estearina com o índice de iodo da oleína, a gente observa que a oleína tem um índice de iodo maior. Isso quer dizer o quê? Que a oleína tem uma maior quantidade de insaturações. E se a gente for olhar em função da composição, a gente consegue observar que a fração oleína tem uma concentração maior de ácido linoleico, quando comparado com estearina, 20 graus Celsius. Né? A gente está fazendo a comparação deste aqui com este aqui. A mesma coisa acontece com o oleico. Né? O oleico, a fração oleína tem uma concentração maior do que o ácido oleico, que é insaturado, monoinsaturado, quando comparado com a estearina. Então, consequentemente, a gente vai ter índices de iodo diferentes. Aqui o índice de saponificação é praticamente o mesmo, até porque a composição em ácidos graxos em relação ao tamanho da cadeia carbônica é muito semelhante para as diferentes frações. Aqui a gente tem mais uma outra tabela, né, que correlaciona a composição em ácidos graxos e índice de iodo da banha, do óleo de soja e suas misturas antes da interesterificação. De novo, o que a gente observa no índice de iodo? Se a gente for pegar aqui, vamos comparar os componentes puros, né? A banha, que tem um índice de iodo de 54, o óleo de soja, um índice de iodo de 129. Isso quer dizer que a banha ela tem uma concentração de ácidos graxos saturados maior
do que o óleo de soja, ou ao contrário, o óleo de soja ele apresenta uma quantidade de insaturações maior do que a banha de porco. Tá? E quando a gente vai olhar isso para a composição, a gente consegue observar que justamente, se a gente for olhar a concentração dos ácidos graxos saturados para a banha, ela é muito maior do que a concentração desses ácidos graxos saturados no óleo de soja. Ao mesmo tempo que, em relação às insaturações, eu tenho aqui ó, que mais de 80%, mais de 80% dos ácidos graxos presentes no óleo de soja são insaturados. Isso se reverte justamente no índice de iodo. E isso aqui acaba tendo uma correlação com o processo de hidrogenação, o consumo de oxigênio ao longo do processo de hidrogenação e, consequente, também energia gasta e etc. Bom, gente, o que eu tinha para falar neste vídeo sobre propriedades físicas e químicas era isso.